Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar algumas ideias que estão presentes no filme Um Sonho de Liberdade, um filme de 1994, estrelado pelos atores Tim Robbins e Morgan Freeman, que ocupam os papéis principais desse filme. Eu vou trazer algumas ideias que eu julgo interessantes para nossa reflexão, que estão presentes nesse filme, e discuti-las com vocês. Mas antes eu quero convidá-los para se inscrever em nosso canal, compartilhá-lo com outras pessoas. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos algumas reflexões no campo da filosofia, da literatura, da ciência. Enfim, esse é um espaço por meio do qual nós nos preocupamos, nós focamos em divulgar conhecimento, em levar conhecimento. Portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levar essas lições que aqui são apresentadas, essas aulas, né? Eu sou um professor e, como tal, as minhas falas sempre têm um fundo professoral, um fundo pedagógico, né? Então, nos ajudem a fim de que nós possamos levar essas aulas a um grupo cada vez maior de pessoas. Bem, Um Sonho de Liberdade, existem filmes que nos colocam diante de reflexões existenciais, metafísicas, políticas, sociais, econômicas, enfim. Existem filmes que são reflexivos, existem filmes que não passam de mero entretenimento, existem filmes que são pedagógicos, nos ensinam alguma coisa ou algumas coisas. Existem filmes que são filmes de militância propriamente dita, filmes que têm um engajamento mais político, mais crítico, filme que é quase, tem um caráter mais panfletário, né? Há filmes que são verdadeiros manifestos. E existem filmes que são inspiradores. Um Sonho de Liberdade faz parte desse tipo de cinema. É cinema como instrumento de inspiração. Este filme, que é um filme de 1994, inclusive é um filme que eu tenho em minha coleção, tem inclusive essa edição aqui, que é uma edição muito bonita, uma edição dupla, tem 2 discos, né, com muitos créditos, né? Tem o filme comentado, tem entrevistas, tem alguns bônus, enfim, essa edição aqui é uma edição muito charmosa. E esse filme é um filme de 1994 que foi indicado a 7 Oscars, inclusive ao Oscar de melhor filme. O filme foi baseado numa obra do grande Stephen King, e ele nos conta a história de um bancário chamado Andy Dufresne, interpretado pelo Tim Robbins, e que foi condenado a 2 prisões perpétuas por haver assassinado a sua esposa e o amante dela. Este teria sido o crime de Andy Dufresne, e a sua condenação foram 2 prisões perpétuas, uma para cada vítima que ele tirou a vida. Uma prisão perpétua para sua esposa, outra prisão perpétua
para o amante dela. Portanto, Andy Dufresne estava fadado a não mais sair de uma prisão, a não mais sair dos muros de Shawshank, né? Shawshank, desculpe, melhor dizendo Shawshank, né? Inclusive o filme, o título original traz a ideia desta prisão Shawshank como sendo um lugar de redenção. Né? Esse é um tema, a ideia de redenção é uma temática cristã, uma temática muito religiosa, bastante presente no Ocidente, e ela é abordada no filme de uma forma extremamente irônica, porque quem viu o filme, eu espero que vocês tenham assistido, se não eu os aconselho a assistirem antes. Não pretendo aqui dar nenhum spoiler do filme, mas às vezes escapa, né? Então eu sugiro que você assista primeiro o filme para depois assistir a minha exposição. Mas quem já viu o filme perceberá que a ideia de redenção ali é tratada de forma extremamente irônica, extremamente crítica. Aquilo não é um espaço de redenção. E Andy Dufresne é colocado ali de onde fatalmente ele jamais sairia, né? Lá ele desenvolve um vínculo com a personagem interpretada pelo ator Morgan Freeman, que é um narrador, né? Interessante. Morgan Freeman é um caso interessante. Ele, na verdade, se consagrou no cinema a partir dessas personagens narradores, né? Morgan Freeman é uma personagem narradora, né? Em muitos filmes do Morgan Freeman ele desenvolve esse duplo papel, né? O papel da personagem, bem como o papel do narrador. É um personagem narrador, né? Como o Brás Cuba, né? Das memórias póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado de Assis, para valer apenas de um exemplo aqui da literatura onde essa ideia do personagem narrador aparece presente. Existem muitas outras obras onde figuram esse personagem narrador. E o Morgan Freeman aqui vai interpretar o Red, que é este personagem narrador. Ele será o grande amigo do Andy Dufresne na prisão, e será justamente quem vai quem vai intermediar, né, viabilizar a primeira aquisição do Andy Dufresne na cadeia. O Morgan Freeman na prisão em Shawshank é aquele prisioneiro, aquele preso que consegue tudo para todos, né? Consegue pôsteres, cigarros, uísque, enfim, aquela figura provedora na cadeia, né? E a primeira coisa que ele adquire para o Andy Dufresne é um martelinho, né? Um instrumento insignificante naquele espaço, né, naquele lugar, né, até porque o que Andy Dufresne seria capaz de fazer com um martelinho, né, se ele fosse cavar um túnel ali para fugir, ele, no próprio dizer do Red, levaria pelo menos 600 anos, né, então ele jamais conseguiria cavar um túnel e sair daquela prisão com um martelinho, que também é uma metáfora bastante sugestiva, bastante interessante, né? Há muitas metáforas no filme, inclusive a própria compleição física da personagem central do Andy Dufresne
é uma metáfora muito sugestiva, inclusive quando uma das primeiras observações, quando Andy Dufresne chega em Shawshank, a personagem do Morgan Freeman, né, o Red já estava preso ali há muito tempo. É bom aqui dizermos que o filme começa no final dos anos 40, né? Dufresne chega em Shawshank em 1947, né? Portanto, o filme começa ali logo após a Segunda Guerra Mundial. Não há nenhuma relação com o pós-guerra, pelo menos eu não consegui identificar nenhuma relação com o pós-guerra, mas a primeira impressão que o Morgan Freeman tem acerca do Andy Dufresne é que diz respeito à sua fragilidade física, à sua compleição física. É um homem fisicamente frágil, inclusive a personagem do Morgan Freeman brinca dizendo que um vento seria capaz de levá-lo, né? Entretanto, e aqui nós já começamos a desconstruir alguns estereótipos, e essa leitura que o Red fez do Andy Dufresne foi uma leitura extremamente estereotipada, né? Por quê? Porque a grandeza daquele homem, de fato, a força daquele homem, de fato, não estava em sua compleição física, mas estava em sua mente, em sua cabeça. A grandeza de Andy Dufresne estava justamente em seu intelecto. É esse elemento, essa faculdade, essa prerrogativa que será muito explorada no filme. Bem, a nossa personagem central chegou a ser vice-presidente de um banco em Portland. Portanto, era uma figura que lá fora, no mundo lá fora, gozava de um certo prestígio social. Era um vice-presidente de um banco. E aqui nós temos uma chave muito sugestiva para entendermos a linha argumentativa do filme. Por quê? Porque esse cara é o cara que pensa como um matemático, é um cara que pensa como um economista, é uma figura racional. Mais ainda, Andy Dufresne é uma figura cartesiana, inclusive é uma personagem que em poucos momentos expressa algum sentimento, né? Uma personagem não muito emotiva, não muito expansiva, pelo contrário, é uma personagem extremamente fria, gélida, calculista. Inclusive, na cadeia, ele vai retomar uma paixão antiga que ele tinha, que era a paixão pela geologia, né? Andy Dufresne, lá fora, muito antes de se tornar um bancário, Andy Dufresne era apaixonado por pedras. Esta era a sua grande paixão. E essa paixão por pedras ilustra bem a sua personalidade gélida, fria. Entretanto, não se iludam, porque se de alguma forma a personagem é gélida, é fria, por outro lado, ela é uma sonhadora. Essa personagem é uma sonhadora, é alguém que, mais do que qualquer outro preso ali em Shawshank, é uma figura sonhadora. É alguém que está numa prisão, mas que sonha com mundos que vão para além, que estão para além daquelas muralhas de pedras. Portanto, nós temos aqui essa combinação perfeita entre o economista, o matemático,
cartesiano racionalista e o homem sonhador, o homem que sonha com outros mundos. E esse lado mais racional do Andy Dufresne é explorado a partir dos seus gostos. Ele gosta ele é apaixonado por pedras, como nós já falamos, e a geologia, o filme resgata, evoca dois aspectos da geologia, que são o aspecto do tempo e o aspecto da pressão. O estudo das pedras implica nesses dois elementos, tempo e pressão, justamente os dois elementos que Andy Dufresne mais sabe manipular, mais sabe trabalhar. Ele consegue lidar muito bem com o tempo e com a prisão. Ele consegue perfeitamente passar 1 ou 2 meses numa solitária, preso num cubículo sem ver a luz do sol, se alimentando da música de Mozart. E nós vamos falar da música, a música vai estar presente no filme, mas vejam, ele consegue superar o desgaste, o peso emocional de passar 1, 2 meses numa solitária, só substituindo aquele contexto pela música de Mozart, né? Vejam, ele tem esta faculdade de lidar muito bem, de não enlouquecer em contextos extremamente hostis, por manipular os elementos do tempo e da pressão. Ele sabe fazer o jogo, ele sabe jogar com esses elementos tão importantes para a geologia. E em relação ao jogo, né, em relação a essa sua personalidade mais matemática, além da geologia, né, além do gosto, da paixão pelas pedras, ele ainda é apaixonado por xadrez. E para quem gosta de matemática, xadrez é a diversão por excelência, né? É a mais sublime das diversões. E ele se identifica com o xadrez pelo fato de ser um jogo que lida muito com raciocínio lógico, que trabalha muito com raciocínio lógico, mas por ser um jogo aristocrático, um jogo nobre, né? Vejam, é um camarada que perdão, mesmo estando preso, ele consegue conservar uma certa nobreza, uma certa elegância. Tanto é que em Shawshank ele não caminha, ele adeja, ele desfila, ele é um camarada extremamente diferenciado, né? Ele gosta do xadrez porque o xadrez é um jogo nobre, é um jogo aristocrático, é um jogo para reis, é um jogo para nobres. Vejam o quanto que a questão do intelecto, da mente, está muito presente no filme. Embora esteja ali na condição de um desterrado socialmente, de uma personagem socialmente abominável por ter matado a esposa e o amante dela, ele consegue se identificar como um nobre, como um aristocrata, como alguém que é muito, mas muito bom, muito diferente. Portanto, essas paixões, né? A paixão pela geologia, a paixão pelo xadrez, a paixão pelos livros, né? A nossa personagem é uma grande leitora
né, uma figura apaixonada pelos livros, e os livros são uma forma de evasão, por assim dizer, né? Os livros, a literatura, né? Robert Frost, né, ajuda aquele homem a se desprender daquele espaço e voar, né? E sonhar, ir para outros mundos, né? Embora a tradução, o título do filme em português não corresponde ao título do filme em inglês, né? The Redemption Shawshank, né? É o título original do filme. O título, a tradução em português é muito pertinente, porque o grande sonho deste homem preso em Shawshank é com outros espaços ou com outros mundos para além daquelas muralhas. Portanto, é um sonho de liberdade, e essa é a grande veia inspiradora do filme. A literatura ajuda, alimenta estes sonhos, mas não só a literatura, a música também. A música está presente no filme, inclusive tem uma cena muito bonita em que a nossa personagem pega ali um vinil do Quebra-Nozes, né, obra de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, né, e toca aquela obra, faz com que uma área daquela obra seja tocada em toda a prisão, num dos momentos mágicos, num dos momentos maravilhosos do filme, e que acabou levando a nossa personagem a passar algumas semanas na solitária. E como eu havia dito, na solitária, Andy Dufresne tem a companhia de Wolfgang Amadeus Mozart. E onde? Aqui ele leva Mozart consigo, né? E ao levar Mozart consigo, a solitária é um mero acidente. A solitária é um simples detalhe, porque embora a personagem esteja na solitária, ela não está num estado de solidão. Ela está juntamente com Wolfgang Amadeus Mozart, né? Ela está com a música, com uma sublime, uma maravilhosa música. E como já dizia o grande maestro Arthur da Távola, quem não gosta de música não tem vida interior, não tem espiritualidade. É um indivíduo extremamente vazio, seco e solitário. Andy Dufresne é a antípoda disso. Ele gosta de música, e por gostar de música, ele tem vida interior. Portanto, por mais que ele seja lançado numa masmorra escura, ele não está sozinho. Aquela escuridão não foi capaz de ofuscar o resplendor de sua alma, que era estimulado pela música de Wolfgang Amadeus Mozart, pelo quebra-nozes, pela área do quebra-nozes de Wolfgang Amadeus Mozart. E vejam, aqui nós temos uma bela filosofia da arte. Por quê? Porque aqui a música é tratada como uma linguagem, um instrumento
que apazigua, ameniza ou auxilia o indivíduo em contextos hostis, em contextos adversos, em momentos muito difíceis. A música tem aqui um caráter terapêutico. A música nos ajuda, como ela é tratada no filme, e no filme nós vemos uma bela filosofia da música, e é uma filosofia da música inspirada em Schopenhauer. Para Schopenhauer, lembremos, Schopenhauer é um filósofo extremamente pessimista, e para ele as artes, a pintura, a escultura, a literatura, a música são uma forma de promover ao indivíduo uma certa transcendência. E transcendência acerca do quê? Transcendência dessa sua condição existencial que é extremamente deprimente, angustiante. A música permite ao indivíduo elevar a sua alma, o belo permite ao indivíduo elevar a sua alma para além dessa sua condição trágica, para além dessa sua condição sôfrega, essa sua condição lancinante, pungente, enfim. Esta filosofia de Schopenhauer está presente no filme, porque a nossa personagem faz da literatura, faz da música, faz da arte uma forma de transcendência. A arte é a linguagem que o vincula, que o liga a mundos melhores, ou ao melhor dos mundos, enquanto que a matemática lhe ajuda a se relacionar, a fazer o jogo, por assim dizer, né? Como eu já fiz menção aqui, o xadrez, o Dufresne é apaixonado pelo xadrez. Como se por um lado a matemática lhe oferece, lhe ajuda a arquitetar as estratégias necessárias para que ele sobreviva naquele espaço hostil, a arte é a sua companheira, sua fiel amiga nos momentos mais hostis, nos momentos mais adversos. A arte, como eu já disse, é aquilo que lhe vincula a outros mundos. E por conta disso, a arte lhe promove, lhe permite um estado de esquecimento de sua condição. E vejam como o filme, como a questão da mente é muito trabalhada no filme, né? O filme vai nos ensinando que os momentos duros e adversos da vida devem ser apagados, não devem alimentar as nossas lembranças, não devem alimentar as nossas memórias, eles devem ser substituídos por cenários maravilhosos, melhores, por cenários belos. E essa questão da mente, desse exercício intelectual em substituir um cenário mais propício, um cenário melhor, por um cenário hostil, está representado, esse exercício está muito bem representado pelo lugar que Andy Dufresne concebe como sendo ideal para passar o resto de sua vida. E que lugar é este? Um vilarejo no México, às margens do Pacífico, do Oceano Pacífico. E por que às margens do Oceano Pacífico? O próprio Dufresne explica, porque para os mexicanos o Pacífico é um oceano que não tem
memória. Portanto, é o lugar ideal para esquecermos. Esquecermos do quê? Esquecermos das chagas da vida, esquecermos desse estado ou de uma condição hostil, esquecermos de momentos tão duros e tão adversos como aqueles sofridos por Andy Dufresne. E Andy Dufresne nos deixa boas lições. Ele foi alguém diferente em Shawshank pela simples razão de que, embora estivesse ali, ele não se sentia parte daquilo. Embora estivesse numa prisão, ele não se sentia parte daquela prisão. Ele se sentia parte de um mundo muito melhor, uma bela lição, e aqui eu sugiro a vocês que assistam assistam o filme Invictus. Quando eu assisti novamente este filme para preparar este vídeo, eu logo fui remetido a um outro grande filme chamado Invictus, que trata um pouco da vida do Nelson Mandela. Inclusive eu já gravei um vídeo falando do Invictus, está aí no meu canal, depois você procure se quiser assistir. Eu fiz algumas reflexões sobre o Invictus, e no Invictus o Mandela, que passou muitos anos, que ficou muitos anos preso, e preso também numa cela pequena, declamava um poema por meio do qual ele dizia ser dono de sua vida e senhor de sua alma, embora ele estivesse também, ele, Nelson Mandela, preso num cubículo. Aquela condição, aquele lugar, aquele cenário não eram determinantes sobre o seu estado de alma. Ele era senhor de sua alma, e por conta disso ele era capaz de ir para qualquer lugar, de estar em qualquer parte do mundo, de voar pelos lugares mais longínquos e belos. O Sonho de Liberdade trabalha isso. É um filme inspirador também por este motivo, porque ele nos ensina que, embora estejamos num contexto, numa situação, e situação essa a que chegamos sem que tenhamos escolhido-a, o filme nos ensina a estar neste tipo de contexto, mas sem permitir que ele escravize a nossa mente, sem que ele roube a nossa mente, sem que ele nos condicione aos limites estreitos desse seu espaço tão sombrio. O filme traz-nos, dentre outras lições, esta bela aula, esta bela pedagogia, nos motiva a não nos sentirmos pertencentes a condições subhumanas, porque no dia em que nos sentirmos pertencentes a estas condições, ora, ela já terá nos roubado a nossa liberdade, ela já terá se projetado como senhora de nossa existência. Aí deixaremos de sonhar, aí deixaremos de imaginar possibilidades em meio a um mundo onde elas praticamente não existem, onde elas são escasseadas. O filme nos inspira a imaginar o possível no impossível. E o filme
E essa imaginação, né, vejam, o Andrew Frane gosta de matemática, gosta de arte, e matemática e arte são atividades extremamente criativas. São atividades que requerem também o uso da imaginação. Às vezes a imaginação nos ajuda a solucionar um problema matemático. Einstein é um grande exemplo disso. Einstein, que quando se via diante de um problema físico para o qual ele não encontrava uma solução, ia tocar violino para se desprender daquele problema físico e, consequentemente, encontrar no momento ideal a intuição para a solução daquele problema. Portanto, a matemática também, a matemática não dispensa a imaginação, que se dirá da música, da literatura. Andrew Frane é uma figura criativa. Andrew Frane é uma figura que exerce, necessita cultivar a imaginação, porque no dia em que ele deixar de imaginar, ele se tornará pertencente àquele mundo. E não é esta a escolha que ele faz. Aliás, ele nos coloca diante de duas escolhas. Não há um terceiro, não há um meio intermediário, não há uma terceira via. Só existem duas veredas, dois caminhos. E ele vai dizer isso de forma bem clara. E quais são estes caminhos? Um é esforçarmos-nos para viver. O outro é esforçarmos-nos para morrer. Ambos requerem esforço. Ora, cabe a cada um escolher o que é melhor. Esforçar-se para viver ou esforçar-se para morrer. Enquanto naquela condição extremamente adversa, condenado a 2 prisões perpétuas, mesmo sabendo que estava fatalmente destinado a morrer naquela prisão, Andy Dufresne se esforça para viver, e viver mesmo ali naquela prisão. O filme nos coloca diante destes 2 caminhos, e não existe um terceiro. Não existe uma terceira via, não existe um caminho intermediário. Só existem esses 2. Viver e se esforçar para viver, ou morrer e se esforçar para morrer. Eis um belo filme que retrata a vida de um homem que, nessas condições, se esforça e se esforça muito para viver. Assista Um Sonho de Liberdade, é um filme belíssimo, é um filme maravilhoso, é um filme inspirador, e eu tenho absoluta certeza de que, se você não assistiu, ele será um grande alento para a sua vida, e depois de assistir, você vai assisti-lo outras tantas vezes. Por quê? Porque nós precisamos do alimento que está neste filme. Eu já assisti inúmeras vezes este filme e de volta e meia o revisito. Por quê? Porque ele me serve, ou ele tem me servido ao longo de tantos anos como fonte de inspiração, e estou certo que já serviu a você que viu, e a você que não viu, ele haverá de servirá. Assistam, portanto, Um Sonho de Liberdade, assistam novamente, façam comentários, escrevam sobre esse filme, é uma obra maravilhosa. Portanto, eis aí algumas lições que eu gostaria de trazer para vocês que estão presentes neste filme maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu like e compartilhe esse nosso espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar inspiração a muita gente, principalmente nesse contexto, nesse mundo tão
caótico e turbulento no qual nós estamos inseridos, mais do que talvez em qualquer outro tempo, nós precisamos de muita inspiração. Grande abraço, nos veremos aqui em breve e até mais.